Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando-nos que o nosso programa é sempre uma realização da Francisco de Assis, Associação Espírita. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Filipelli. Tá bom, seu Milton? Tudo bem, estamos prontos aqui para mais um programa e queremos, na abertura, desejar aos nossos amigos, espectadores e ouvintes que os bons espíritos nos ajudem sempre, como temos feito aqui em nosso programa. Meu amigo Milton, hoje mais uma vez vamos procurar atender aqui uma solicitação que nos chegou através de e-mail, que diz o seguinte: vi em uma livraria espírita um livro que trata de crianças índigo. O que é isso? Isso tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Não tem? O que nós podemos dizer para essa pessoa? Em primeiro lugar, dizer que essa nossa ouvinte ou espectadora viu em uma livraria, porque realmente a partir de 1999, aqui no Brasil mais especificamente 2005, começaram a aparecer nas livrarias alguns livros tecendo considerações a respeito dessa matéria. Mas essa ideia, ela nasceu mesmo lá nos Estados Unidos. Melhor dizer, não é nem ideia, é realmente uma doutrina, uma seita religiosa iniciada nos Estados Unidos por um casal norte-americano e que diz ter recebido a presença de seres e aí começa o desenvolvimento dessa ideia que se tornou uma campanha ligada com a criação e interpretação dessa geração nova de espíritos, e eles supõem terem esse colorido áureo, azulado, e que os acompanha, né? Isso, sinceramente, começou a ser uma febre no meio espírita, no campo das ideias, porque as pessoas que não estudam a doutrina absorvem essas novidades como se realmente elas pudessem contribuir com o esclarecimento do espiritismo. Ao contrário, só continua confundindo, na medida em que as pessoas, não conhecendo as bases doutrinárias da doutrina espírita, pensam que são revelações, mas não são. Isso aí é uma obra, inclusive tem outros interesses que não apenas religioso ou de seita, né? Ligado com dinheiro, se mexe com muito dinheiro nesse particular. Então a resposta é: não tem nada a ver com o espiritismo, só que os espíritas que não estudam a doutrina acabam absorvendo essas ideias como se elas fossem contribuição para o esclarecimento do espiritismo. E o que traz de informação este conceito de crianças índigo, Milton? De que elas têm um desenvolvimento de inteligência muito grande, que elas realmente estão aptas a resolverem certos tipos de problemas, mas que fundamentalmente ainda conservam no sentimento um sentimento bastante inferior de agressão, violência, ódio, até porque existem relatos de que elas, inclusive, são capazes de matar os pais e tudo mais. Inclusive, tem alguns acontecimentos recentes que dizem que fatos como esse têm ocorrido e seriam jovens que têm essa propensão a serem crianças índigo, que têm um conhecimento científico, uma inteligência um pouco muito acima avançado da maioria, não é isso? E isso perturbaria até, não é? Realmente, é interessante nós examinarmos o assunto do ponto de vista da evolução do nosso planeta. Número 1, planeta chamado Terra, que é destinado aos espíritos em processos de provas e de expiações. Então, espíritos inferiores. Se são espíritos inferiores, estão sujeitos ainda à propensão ao mal fazer, mal pensar, mal falar. E nós, aqui na Terra, nos confundimos muito. É por isso que nós estamos desacertados.
porque ora pensamos uma coisa, ora pensamos outra, não sabemos o que seguir, a quem seguir, a que ideias realmente aceitarmos para poder melhorar. Então, nós vivemos um momento da conturbação, o que é absolutamente normal. A gente não pode achar que isso é anormal, não. É normal de acordo com a evolução do nosso planeta Terra. Agora, evidentemente, nós precisamos saber que estamos recebendo uma grande quantidade de espíritos que provém de outros planetas de provas e de expiações, mais ou menos igualados ao nosso, muitos num desenvolvimento da inteligência maior, outros no desenvolvimento moral. Então é preciso só saber fazer essa distinção. Muitos espíritos contribuem com o avanço moral e outros contribuem com o avanço no campo da inteligência, da cultura e tudo mais. Agora, não são melhores, são ainda sujeitos às provas e às expiações da vida. O Espiritismo nos ensina, as obras de Kardec, que são as obras fundamentais da doutrina, nos ensina que os espíritos, por vezes, eles evoluem cientificamente, em algumas encarnações, em outras encarnações eles evoluem moralmente. Né? Um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, para ir se equilibrando. Não existe... a gente ainda vê hoje alguns espíritos com conhecimento científico bastante avançado e um pouco distante da moral. Mas, como você falou, existem outros que são moralmente avançados e, nesse momento, não é que não tenham um conhecimento científico. Talvez, nesse momento, eles dedicaram essa encarnação para trabalhar esse lado moral. Pode ser até que já tenham conhecimento científico. Muito bem. Né? Mas tem é difícil... eu, pelo menos nos estudos que eu tenho feito, encontrar espíritos que avançaram cientificamente, eles não têm o conhecimento moral, é provável que eles não tenham ainda, eles precisam passar por essa fileira do avanço do conhecimento moral. Não sei se você concorda com esse pensamento. Não, está correto. O espírito ele dedica a sua encarnação, então, para fazer novas experiências, ou intelectualmente ou moralmente falando. E funciona exatamente dessa forma. O espírito, em uma reencarnação, ele vai desenvolver-se mais através das ciências exatas e outras através das ciências morais. Vai fazer... E o que é moral? Moral são as regras que o espírito estabelece para poder conviver com seus semelhantes. Nós temos repetido isto porque nós, os espíritas, adotamos o princípio da evolução intelectual e evolução moral. E elas não são concordantes inteiramente o tempo todo. E acertou bem nesse ajuste de considerações de que, ora, o espírito avança em determinada área e em outros momentos avança em outra área. Agora, sempre temos que ter o pensamento, o mundo está melhor. Isto, em nome do Espiritismo, nós podemos repetir 1 milhão de vezes, se for preciso. O mundo está melhor porque socialmente a humanidade está avançando do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Acontece que aqueles espíritos que têm uma tendência muito maior para o mal, eles produzem, digamos, um ruído tão grande que dá a impressão que realmente o mal é maior do que o bem. Mas não existe isso. E as pessoas dão mais atenção para o mal, né? As pessoas, e nós nos incluímos. Por que tem tanto programa na TV hoje falando de assassinato, de briga, de guerra, disso e daquilo? Por que eles fazem tantos programas? Porque dá audiência. Então nós somos atraídos um pouco mais por isso. Mas se a gente acredita na lei de evolução, a cada dia que passa o planeta está um pouquinho mais evoluído. E as pessoas também. E naturalmente as pessoas, né? Na verdade são as pessoas que farão o planeta mais evoluído, né? Os habitantes do planeta é que farão um planeta melhor com o passar do tempo, né, Milton? Apesar desses problemas que são às vezes pontuais, porque quando nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, lá, que acontece isso muito de matar. Aqui no Brasil recentemente aconteceu também um menino que acabou matando a família toda, enfim.
Mas isso são casos pontuais. Existem tantas outras pessoas fazendo coisas boas, né? Agora, Fazendo a maioria, bem. a maioria. Né? E a gente, nossa observação por vezes fica voltada para essas coisas negativas, né? Mas a evolução é natural. E não existe espíritos escolhidos, né, Milton? Não, nesse isso sentido. eleitos não. Eleitos nós podemos tirar isso da relação de pensamentos, porque a oportunidade é de todos. Todos somos iguais perante as leis do Criador. Os espíritos é que realizam, através das suas experiências, fazem as suas escolhas e progridem um pouco mais, um pouco menos, né? De acordo com a sua vontade, de acordo com a inteligência e o volume dos pensamentos acertados. Você falou uma coisa interessante que também está na obra de Kardec, é que são os espíritos que fazem as suas escolhas antes da encarnação. Ninguém encarna e caiu numa família ao acaso, caiu numa condição física ou boa ou ruim por acaso. Existe toda uma preparação do espírito para a encarnação, né, Milton? Isso mesmo. Agora, eu chamaria a atenção dos que gostam de examinar esse tema para o seguinte fato. Existe diferença das crianças que estão fazendo experiências em uma grande cidade urbana e que com algumas facilidades intelectuais maiores, das crianças que estão em algumas afastados ainda, são espíritos que estão vivendo dentro de uma simplicidade maior. Eu peço a vocês que examinem esse assunto, ligado com o conhecimento espírita, das razões pelas quais esses espíritos estão vivenciando experiências em lugares mais simples e outros em lugares mais complexos, como o de uma cidade, com maior facilidade material. Isso também ajuda a gente a entender que o espírito que nasce, reencarna em um ambiente urbano, ele vai encontrar mais facilidade material do que aquele que reencarna em um lugar mais afastado. Essa facilidade ou dificuldade maior também viabiliza o espírito a disparar, a lembrar-se de vidas anteriores e a poder revelar aquilo que, do ponto de vista do sentimento, ele tem a maior. Se é o grau maior de bondade, maior de sentimento de ódio, de egoísmo e tudo mais. Isso é uma coisa muito interessante de observar. Nesse sentido, Milton, nós precisamos lembrar também que no planeta existem espíritos em diversos graus evolutivos. Uns ainda com conhecimento, não sei se nas primeiras encarnações, mas numa fase ainda mais primária, né, que nós temos, por exemplo, espíritos de índios que recentemente foram descobertos aí na Amazônia, até se não me falha a memória, que até então não haviam tido nenhum contato com a civilização. Tá, mas né? Isso não significa que eles não tenham conhecimento. Sim, isso. Mas não tem tanta possibilidade quanto aquele espírito Claro. que vive num centro como São Paulo, por exemplo, como Nova York, enfim, que tenha acesso a muitas informações, acesso à internet, possibilidades, né? E as suas possibilidades de se mostrar como espírito são muito maiores, né? Isso mesmo. Agora, estão corretas as pessoas que dizem assim, olha, nós vivemos com uma geração muito mais inteligente. Está correto, porque são espíritos que desenvolveram-se mais nessa parte, que revelam isso. Não é porque as pessoas dizem, é que as crianças revelam um grau de superioridade no campo da inteligência. Isso é verdadeiro. Mas do ponto de vista moral, ainda deixam a desejar. Mas também há uma grande quantidade de espíritos que na fase infantil mostram que possuem um grau maior da inteligência e também dos sentimentos em relação ao próximo, que são mais fraternos, mais equânimes na maneira de viver e tudo mais. Então, vejam que coisa interessante. Vivemos num planeta, conforme você bem disse, de grandes possibilidades, inclusive para essa investigação espiritual. Agora, não é correto a gente adotar ideias que venham de outros lugares, como esse caso aqui das crianças índigo, né?
é como se fosse uma contribuição ao Espiritismo. Não é, não. Allan Kardec vai oferecer uma lição, digamos assim, que é uma verdadeira lição. Toda vez que Kardec escreve, é uma grande lição para nós. No livro A Gênese, o último capítulo do livro A Gênese, que ele destinou o título de As Futuras Gerações. E ele vai estabelecer ali, então, aqueles que seriam padrões de eficiência desses espíritos que dessa geração muito melhor, mas isso é daqui a alguns anos, né? Se há alguns anos, eu não sei se são centenas ou milhares de anos, eu não tenho condições de prever isso. O que eu sei é que realmente nós teremos aqui na Terra, no chão da Terra, uma quantidade de espíritos que serão dotados de alguns recursos no campo principalmente da bondade, da fraternidade, vão dar lições para todos nós, né, sobre essa matéria de viver em sociedade e ajudar os outros espíritos. Por sinal, Coelho, me permita dizer, no Livro dos Espíritos existe lá uma resposta que é um verdadeiro axioma do ponto de vista da evolução. Os espíritos, e Allan Kardec depois ele confere isso, dando um selo assim forte, de que existem espíritos que avançam muito intelectual e moralmente e depois eles retornam para ajudar aqueles que não avançaram tanto. Veja que beleza que existe de reciprocidade entre os seres no processo da evolução. Mas essa é uma lei natural, né? Mas aqueles que sabem mais ensinam aqueles que sabem menos. E a gente às vezes não se dá conta que nós estamos fazendo isso a todo instante, né? A gente vai buscar conhecimento quando não os tem, com pessoas que têm mais conhecimento, e outras vezes a gente auxilia aqueles que têm menos conhecimentos que nós, né? Com os nossos conhecimentos um pouquinho mais aprimorados. E tem uma outra questão sobre essa que você mencionou, que eu acho importante, aquelas pessoas que tenham bastante vontade de buscar o conhecimento, que é ler também no Livro dos Espíritos, a escala espírita, para saber qual é a condição dos habitantes, né, dos espíritos que habitam a Terra, que são ainda espíritos em condições inferiores, depois passarão a espíritos bons, tá certo? E depois, mais lá adiante, serão espíritos perfeitos. Mas toda essa passagem, todo esse crescimento leva muito tempo, né? Às vezes a gente acha, ou imagina, ou alguns imaginam, né? Não, amanhã eu vou ser santo. Não é verdade, né, amigo? Assim não acontece. Né? Olha, essa é uma outra aula de Allan Kardec, uma belíssima aula que Allan Kardec dá no Livro dos Espíritos. Eu penso até que se trata de um momento em que Kardec desenvolve um ensaio para o tratado da psicologia espírita, que ligados com as perguntas 100, 101 e 102, conforme você está lembrando, a escala espírita. Nessa escala, Kardec vai mostrar, então, as 10 classes que existem dentro de 3 ordens fundamentais. Veja que Kardec já vai estar falando ali de características marcantes de cada tipo. Se o ouvinte, o nosso espectador, puder abrir o Livro dos Espíritos, nas perguntas 100, 101 e 102, verifiquem que coisa belíssima nós temos ali para entender as diferenças que existem entre os espíritos. Quando existe possibilidade de nós compreendermos e aprendermos a conviver com essa diversidade, nós melhoramos a qualidade da nossa vida, porque a gente não vai exigir do próximo mais do que ele pode dar. Não é isso? É verdade. Então, nós sempre procuramos lembrar aqui, no nosso programa Esclarecimentos Oportunos, ou fazer referência às obras de Kardec, que para nós são as obras fundamentais para quem quer conhecer e estudar a doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. E para quem gosta de estudar um pouquinho mais, tem todo o manancial de informações da Revista Espírita, né, Milton? Que boa parte da Revista Espírita é a base para a formação desses livros, né? São informações, um laboratório. Um laboratório que Kardec fez para chegar aonde chegou aí nessas novas obras, não é isso? Exatamente. A Revista Espírita, lembramos, começou em 58.
1858. Janeiro de 1858, e são 12 volumes, tá certo? Mesmo. Até 1869. Exatamente, é isso mesmo? Exatamente. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que aquelas pessoas que queiram fazer sugestões, esclarecer dúvidas ou até fazer alguma consideração sobre o que nós comentamos aqui, pode enviar os e-mails no site www.espiritismoagora.com.br e nós vamos respondendo, dependendo da questão, nós abordamos aqui no programa, né, Isso Milton? mesmo. Suas considerações finais, meu amigo? Sempre o melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos também que as palestras da nossa Casa Espírita são realizadas às quartas e sextas-feiras. Sextas-feiras, sobretudo, elas são transmitidas ao vivo pelo nosso site www.tvfraternidade.com.br. Então, se você quer conhecer as nossas atividades, acesse esse site, quiser assistir às palestras, acesse às sextas-feiras a partir das 19h30, que nós estaremos transmitindo ao vivo. A todos, então, o nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!